deixa eu fazer uma pergunta para você que está nos acompanhando aí, seja nas redes sociais ou então no seu carro aí ouvindo a Jovem Pan. Equilibrar as contas, tá fácil ou não tá? Tá difícil, né? Pois é. Ainda mais num cenário em que os preços acabam sempre oscilando para a parte de cima. Equilibrar os gastos de sobrevivência e a receita salarial é um aprendizado constante, é o verdadeiro se vira nos 30, né? Você pega o pagamento e tem 30 dias para se virar como pode. Para ajudar a dar esse direcionamento, né, um pouco mais assertivo nesse equilíbrio, tentando aí encontrar um jeito, né, para pequenas sobras, a gente recebe para um bate-papo aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã da Jovem Pan, administradora e especialista em finanças pessoais, a Carla Merkle, que vai, né, nos ajudar aí com dicas para administrar melhor o dinheiro e tentar reduzir os custos. Carla, muito bom dia para você, muito obrigado aí pela sua presença aqui no Jornal da Manhã, tudo bem? Bom dia, muito obrigado pelo convite, Fernando. E é o seguinte, eu já começo perguntando para você, viu, Carla? Tem um caminho ou existe algum caminho que a gente pode fazer para tentar fazer uma sobra mensal nesse mercado aí com tantos aumentos ou não? Assim, ó, Fernando, o que eu venho notando, né, nesses 4 anos que eu venho falando sobre finanças pessoais nas empresas, um dos grandes vilões das pessoas acaba sendo os pequenos gastos. O que acontece, sabe? Se eu chegar pra ti e falar assim, Fernando, quanto é que você paga de aluguel? Quanto é que você paga de conta de carro? Tudo. As contas grandes, você sabe os números, inclusive até os centavos. Um dos grandes vilões das pessoas acaba sendo as contas pequenas. O 10 reais aqui, o 15 reais ali. Que quando você somar no final do mês, isso vai dar um montante que, se você multiplicar num ano, é um valor exorbitante, né? O que eu sinto muito? As pessoas perderam aquele costume, não talvez perderam ou faltou um pouquinho de ensinamento lá, quando eram mais jovens, de começar a anotar os gastos, saber onde está indo o teu dinheiro. Muitas pessoas, né, acabam o quê? Gastando, passando cartão de crédito e quando vão ver, opa, acabou o dinheiro. Quantas vezes você já teve aquela sensação, Fernando, de você tá com 20 reais na carteira e de repente, opa, sumiu o dinheiro. Uhum. E aí a primeira coisa que você pensa, né? A mulher pegou dinheiro, né? Quer ver, se você tiver, por exemplo, uns 50 reais na carteira, aí você vai segurando. A partir do momento que você trocou, aí ferrou, né? Some aqueles 50. Mesmo. E aí, assim, quantas vezes você já teve essa sensação? A primeira coisa que você pensa, pô, eu tava com dinheiro aqui, ele sumiu. Será que alguém pegou? Será que foi esposa? Aí depois de um tempo você começa a pensar e falar, não, peraí, eu fui na verdureira, eu paguei uma conta, e quando você foi ver, esse dinheiro desapareceu. A primeira coisa que eu gosto de orientar as pessoas é assim, cara, a partir de agora começa a anotar teus gastos. Começa, né? Hoje, quando eu digo em anotar gastos, existem vários métodos para isso. Bloquinho de nota no celular. Pode ser o quê? Assim, ó, por exemplo, tem gente que gosta do caderno, tem gente que gosta de papel, tem gente que gosta de Excel, planilha de Excel, já tem gente que hoje utiliza aplicativos no celular. Independente do método, você tem que achar algo que te agrade. E a partir de agora, assim, tem que ser assim, cara, todo o dinheiro que você tirar da tua carteira, você vai anotar. Inclusive aqueles centavos que você for comprar numa bala. Eu vou até falar um pouco da minha experiência própria aqui. Teve um mês que cada cafezinho que eu tomava de tarde, por exemplo, eu ia lá e anotava. Uhum. No final do mês, deu mais de 300 reais o cafezinho. E olha que eu não tô comendo muito, viu? É coisinha pouca, um cafezinho, um pãozinho. Para você ter uma ideia como esses gastos primordiais no final do mês sobe, né, a régua. E aí, Fernando, vamos falar, você gastava 300 reais, você fez um cálculo. Uhum. Agora vamos multiplicar vezes 12, 3.600 reais num ano. Nossa. Querido, o que você faria com 3.600 reais num ano? Talvez você ia pagar umas 3, 4 prestações de um financiamento de uma casa, tu entendeu? Ou do carro, enfim. Olha como esses gastos pequenos, eles acabam influenciando, né, na tua realidade. Quando você começa a analisar aonde vai o teu dinheiro, automaticamente você começa a pensar, o que eu preciso? O que eu posso cortar? Carla, é isso que inclusive eu queria te perguntar, aproveitando esse gancho, Legal. né? O que você indica então para aquelas pessoas que têm dificuldade de cortar despesas? Tá. Primeiro você tem que definir um objetivo. Por que você está cuidando do teu dinheiro? Ah, eu quero ter a minha casa própria, eu quero comprar um carro, eu quero viajar, tanto faz. Esse objetivo que você define tem que ser algo compartilhado com todo mundo da sua casa, viu? Né? Não adianta você ter esse objetivo, a tua mulher pensar diferente e teu filho também. É como um barco, a gente tem que remar para o mesmo lado, né? Com o objetivo exposto, né, e todo mundo remando para o mesmo lado, o que você vai analisar? Tá, dos gastos que eu tenho aqui, o que não é necessário? O que eu posso viver sem?
Eu vou pegar um exemplo, tá? Eu sou alemã, eu sou alemã com italiano, né? Mas lá em casa eles brincam comigo que eu sou meio muquirana. E eu sou casada com um alemão de Araguá. Então você imagina, unimos forças, né? E a gente, assim, a gente tem o costume de economizar pra quê? Pra poder viajar. Nosso vício é poder fazer mochilão, né? Viajar por aí. Então, chegou um momento da minha vida, isso eu lembro até hoje, 2015. Eu sou autônoma, eu não tenho salário. E eu tava numa crise e aí eu precisava cortar gastos. Cara, eu olhei na minha planilha e eu vi quanto, por exemplo, que eu gastava com manicure. Eu ia na manicure duas vezes por mês na época. Eu olhei, eu vi quanto que eu gastava na época e eu vi quanto que isso representava no ano. Sabe o que eu fiz? Cortei manicure. E eu comecei a me virar, entendeu? Até hoje eu não vou mais em manicure. Manicure me odeia quando eu falo isso, eu sei, tá? Não fiquem bravos comigo, por favor. Mas é isso que eu quero te falar. Você começa a cortar aquelas coisas que você vê que você consegue viver sem. Óbvio. O que eu quero te falar? Assim, você não pode ser escravo do dinheiro, do tipo cortar tudo. Você tem que ter alguns prazeres da vida. Só que, cara, não dá de ter todos os prazeres. O que eu noto muito hoje, Fernando, é que as pessoas, elas querem ter tudo ao mesmo tempo. O cara quer ter um iPhone da moda, o cara quer ter um carro de última geração, o cara quer estar com roupa legal. Não dá, cara. Escolhe uma coisa e pronto. E nessa brincadeira de querer ter tudo, a pessoa vive numa bola de neve. Na pindaíba, né? Literalmente. Pindaíba. E aí cai naquela brincadeira do cartão de crédito. Essa seria uma pergunta que eu faria para você também. Só para você ter uma ideia, né? Você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais e também no FM 91.1, um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens revelou que aumentou, né, a quantidade aí de famílias endividadas. E a maioria das dívidas está relacionada justamente com o cartão de crédito. E aí eu pergunto, né? Qual que é a tua orientação para que a gente não fique nessa pendência? Quebra o cartão e aí tá resolvido ou não? Como é que funciona? Queima ele. Não, Fernando, na verdade, o cartão de crédito, ele é um grande vilão. Porque assim, ó, se você começa a utilizar ele sem a consciência de que a conta vai vir no mês seguinte, cara, você vira uma bola de neve, tá? Então assim, você tem que ter consciência de que eu usei o cartão de crédito, eu vou ter que pagar. Né? Número 1. Número 2, tem gente pagando o limite mínimo do cartão de crédito. Amigo, se vira nos 30, mas não paga o limite mínimo, certo? Faz um extra, vende as coisas paradas em casa, entendeu? Mas assim, quando você fica pagando o limite mínimo, cara, os juros do cartão de crédito, ele é muito, né, é muito alto. Então assim, evita usar cartão de crédito. Se usar, usa com consciência. E óbvio, tem aquela percepção de que eu usei hoje, eu vou ter que pagar mês que vem. É tipo pegar adiantamento das empresas. O cara pega o vale, mas esquece que no mês vai faltar ali, no mês seguinte, né? E uma coisa que eu percebo muito, né, Fernando? E as pessoas, hoje, os RHs das empresas, eles também têm essa percepção. Funcionário, né, endividado é funcionário desmotivado, certo? Porque ele não vai mais estar trabalhando, né, pensando no trabalho, ele está trabalhando pensando na dívida dele. Trabalhando em pagar a dívida. Né? Isso, cara. E aí que você fica impressionado com o que está acontecendo hoje no mercado, né? Porque as pessoas acabam pensando que às vezes uma alternativa, o que é? Eles vão me demitir, eu vou ter meu décimo, né? Eu vou ter todo o dinheiro que vem da demissão e aí eu vou conseguir pagar minhas dívidas. Mas aí a pessoa esquece que até ela conseguir se recolocar no mercado, vai demorar. E às vezes quando ela se recolocar no mercado, o salário dela não vai ser o mesmo. Então tu imagina a bola de neve que a gente está falando. Hoje aqui no Jornal da Manhã eu estou conversando com a administradora especialista em finanças pessoais, a Carla Merkle. Ô Carla, no Brasil, né, só se consegue fazer aquelas compras maiores, como por exemplo um carro, uma casa, fazendo um financiamento, né? E para isso tem que ter uma programação. Qual que é a dica, né, que você dá justamente para quem quer realizar uma compra maior sem se perder aí, por exemplo, nas parcelas de um financiamento? Fernando, muito boa a tua pergunta. O que acaba acontecendo, né? Que como as pessoas não sabem onde estão gastando o dinheiro, elas não têm a percepção de que se aquela parcelinha de fato cabe no orçamento dela, né? E o que acontece? Às vezes o cara dá um passo maior e, consequentemente, depois ele não consegue pagar a parcela. E aí ele perde o imóvel. Isso a gente vê muito acontecer no mercado imobiliário, né? Então, assim, número 1, você tem que saber como é que está as suas finanças, onde você está gastando e se de fato está sobrando. A partir do momento que tu começou a notar e tu começou a ter uma visão
da tua situação financeira, do que consegue cortar, do que não consegue cortar, o que é essencial, o que não é essencial, você vai olhar, respirar fundo e falar, e aí, eu posso assumir uma parcela ou não? É necessário ou não? Ou de fato eu tenho que aguardar um pouquinho mais? A gente, né, as pessoas elas vão numa ansiedade e acabam esquecendo de fazer essa análise. E isso é muito preocupante, porque depois, tu imagina se a pessoa, né, pô, deu uma entrada e de repente se perdeu nas parcelas e vai perder aquele imóvel. Machuca isso. Mas é o que acaba acontecendo e muito no mercado hoje. Ô Carla, a gente sempre ouve muito as pessoas falarem assim, ó, vamos fazer pesquisa de preço. Vou dar um exemplo aqui do mercado, né? Vamos fazer pesquisa de preço. Só que hoje em dia, com o preço do combustível, por exemplo, gasolina passando aí de R$7 o litro, não está mais compensando tanto você fazer essa pesquisa de preço, vamos supor, de um supermercado um pouquinho mais distante do outro. E aí, como é que faz? Compra logo no primeiro que entra ou não? Olha, sobre supermercado, né, eu gosto sempre de dar a seguinte dica. Número 1, você nunca vai para o supermercado com fome, né? É verdade. Porque estudos indicam que se tu for para um supermercado com fome, a chance de você comprar é muito maior. Experiência própria. Viu? Isso. Número 2, faz uma lista do que você tem que comprar e segue a lista, certo? Número 3, quantos grupos de WhatsApp a gente tem? Todo mundo hoje tem o WhatsApp, né? Grande parte da população tem. Então, assim, faz uma análise com teus amigos. Por exemplo, eu sou do Vila Nova. Eu moro no Vila Nova, ela tá em supermercado XYZ. Eu sei que lá o produto tá tanto. Numa dessa, minha amiga mora em outro bairro e lá tem um outro supermercado e ela pode fazer essa análise. Começa a trocar informações. Usa a tua rede de relacionamento para isso. Porque às vezes é o seguinte, uma vai falar, hoje tem a promoção aqui. E aí você analisa se vale a pena se deslocar ou não. Né? É aquela brincadeira que a gente sabe. Grande prova de amor hoje é alguém te levar para casa, né? Porque dá uma carona. Combustível do preço que tá, né? Isso é uma coisa que é paixão, né? Carla, para finalizar, eu te pergunto o seguinte, qual que é o melhor direcionamento, então, para quem não quer se perder nas contas? Aquilo que eu te falei, tá? E eu acho que tem que ser, número 1, define teus objetivos. E número 2, começa a anotar teus gastos. E analisa o que você consegue de fato cortar. Tipo Jack Stripador. Né? E corta, sem medo, certo? Porque dá pra sobreviver. Carla, muito obrigado aí pela tua participação, pela tua presença aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã. As portas estão sempre abertas para que você volte aí para passar dicas super valorosas, né, aí para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Manhã, tá bom? Eu que agradeço, Fernando. Muito obrigada.